Alô galera, Vasco Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aqui, YouTube, TikTok, Kawaii, Instagram, óbvio, todos Vasco Análise, né? Dê um like, caso goste do conteúdo, interajam, dividam, comentem, que eu gosto muito de comentar, de conversar sobre o Vasco, né? Bom, sobre o jogo de ontem, a gente tem que lamentar, né, a confusão que teve aí entre torcidas organizadas, em que a PM conduziu as 76 a 80 pessoas, salvo engano, em relação a confusões que aconteceram, né, por causa desse jogo aí. Então, mais uma vez, torcedores travestidos, né, ou melhor, pessoas travestidas de torcedores, né, arrumam confusão, muitas delas com camisas de organizadas, que não são a essência dos organizados. As organizadas estão aí há bastante tempo, que são torcidas sérias, né? Às vezes tem um ou outro que destoa, é eliminado, é expulso, e não tem como saber. Quando você filia um torcedor a uma organizada, você não tem como saber, não tem vida pregressa, não tem FAQ, não tem isso, né? Então as próprias organizadas vão extirpar, vão expulsar esses vândalos, né? Porque as organizadas não são isso aí, são apaixonados pelo futebol, pelo Vasco, e estão aí anos e anos e anos levando o Vasco nas costas, né? Como os torcedores também, que não são de organizadas, né? Friso, o Vasco não tem torcida, é uma torcida que tem um time, né? E aí vamos resolver essas coisas aí, expulsando essa gente que não pertence às organizadas, Força Jovem, IRA, TOV, GDA, Vaz Loucura, Vaz Boêmia, Vaz Boemia e assim por diante, ok? Bom, a lamentar também que o Vasco fez um belíssimo jogo ontem, né? Notadamente no segundo tempo, onde teve uma pujança, na verdade dominou o tempo inteiro, dominou as ações, como eu falei aqui, falta pra gente competência na hora de finalizar, né? Quem finaliza do lado de lá é o Gerson, o volante. Quem perde o gol cara a cara debaixo da trave é o Zé Gabriel, o volante. A gente está aí num caminho, não é do dia para a noite que a gente vai explodir. Reclamação com a SAF sempre tem que ter. Podíamos ter melhores jogadores, não que eu esteja falando mal do Zé Gabriel, é um volantão. Mas podemos ter um volantão também que na hora H faça gol, né? 6 jogadores aí conseguimos colocar na segunda janela de transferências, né? Hoje são titulares, depois do Barbieri saiu, 6 titulares, com Ramon Dias, jogamos muito bem, ontem dominamos as ações todas, tivemos um azar da bola sob a opção para o Gerson, selecionável, e esse aí fez o gol, né? Bom, o Vasco fez alterações, criticadas, né? Como sempre, blá blá blá, não vou entrar nesse mérito, eu já falei isso ontem. Só vou dizer isso aqui, o seguinte: jogamos bem e temos que confiar no nosso técnico, né? Na constância do campeonato, né? Já falei aqui, a gente olha para o banco, teria Rossi e Marlon. Ontem não tivemos, então já com 2 jogadores a menos de qualidade para entrar, né? É complicado, né? Tem uma colinha aqui, mas eu vou passar assim, passando, porque eu já falei sobre isso, né? Não vou voltar aqui, né? Bom, clássico dos milhões, está aí provado, 70 mil no Maracanã. Se tivesse 200 mil, colocaríamos 200 mil Vasco e Flamengo. Flamengo e o Vasco, inclusive, era o mando de campo, 50% para cada um. Não é aquela palhaçada que tem contra o Fluminense, que eles botam lá a torcida reduzida, porque o Vasco é um mundo de gente, né? Então foi legal a festa ontem, né? Vou analisar a súmula ainda, que não analisei, vou ver o que consta lá, né? Aumentaram as chances do Vasco cair, já falei isso aí outras vezes, já era 30 e poucos por cento, agora está chegando a 50%, né? Goiás passou o Vasco. Acho que a nossa briga com Santos, Goiás, Cruzeiro, se bem que o Cruzeiro subiu, Cuiabá subiu, mas eu acho que a nossa briga é Santos, Goiás e Bahia. Santos, Goiás, Bahia. Acho que é por aí, né?
coisa, escutei o jogo ontem pela Rádio Tupi, né? Narração do Luiz Penido, que se diz, o garotão da galera, eu torço para todos os times e tal. É um hipócrita, né? Porque em dado momento ele fala assim, o Vasco está muito saidinho, o Vasco está querendo alguma coisa contra o Flamengo. E toda vez que o Apolinho, né? Que não é um comentarista, ele é um torcedor do Flamengo, né? Que inclusive colocaram ele para comandar o Flamengo. Veja aquele vexame que ele fez, né? Ele não comenta o jogo, ele fala o que o Flamengo tem que fazer para ganhar. Então eu não quero assistir o jogo com um canalha desse, né? Eu estou assistindo uma rádio que ela não bota um vascaíno, ela não bota um imparcial para falar, ela bota o Apolinho. Então ele comenta, toda vez que ele entra para comentar ele fala, temos que fazer isso para ganhar. O Flamengo está errando aqui. Então ele não comenta o Vasco, ele comenta o Flamengo. É uma rádio Flá. Então, crítica para o Apolinho e para o Penido, que é torcedor do Flamengo, e quando o Flamengo não joga, ele brinca de ser tricolor, de ser botafoguense, de ser vascaíno, né? Então, muito ruim essa rádio, e ainda bem que o mundo mudou e nós temos hoje canais youtubers para você ouvir os jogos, canais de youtubers para você escutar notícias e opiniões, que não essa corja aí, que nos programas tradicionais era assim, 1 hora de programa, 50 do Flamengo, e 5 do Vasco, Fluminense, Botafogo e 5 de comercial. Então é isso aí, a gente está indo para uma nova era. Qual era? Que a gente tem aí canais sérios de youtubers, canais sérios jornalistas, né? Que não são parciais, que não são torcedores, né? Como a gente tem aí uma opção de canais de torcedores, para os outros times não presta, mas para torcedor escutar, eu quero um canal de youtuber vascaíno, eu quero um canal de repórter vascaíno, eu quero um canal de jornalista vascaíno, esses que eu quero. Não quero assistir ou um imparcial ou um parcial. Então, o Pedrinho saiu da Globo para tentar a presença do Vasco, ficou lá Roger Flores, Júnior e etc. Todo mundo aí anti-vascaíno ou flamenguista tricolor. Então fica difícil assistir aí o futebol com esses caras, né? Bom, hoje é segunda-feira, descanso, trabalhar terça e quarta, quinta, jogo contra o Inter, ingressos esgotados, próximo jogo Inter, São Januário, ganhar. Ah, mas o Inter deu de 7-1 no Santos. O Santos é um lixo. O Vasco jogou muito bem contra o Santos. Tivemos aquelas 2 falhas no final do primeiro tempo. Depois o Soteldo malandramente fez aquele quais, desestabilizou o Vasco não conseguiu fazer aí, chegar ao empate quando estava 3-1, levou o 4º gol, né? Apesar do Soteldo ter sido moleque naquela jogada, né? Ele fez uma estratégia no Santos, desestabilizou o Vasco não conseguiu aí elementos para conseguir empatar, pelo menos, né? E depois pensar na vitória, que seria uma coisa muito difícil, que o Santos no segundo tempo jogou melhor que o Vasco, né? Então, Vasco e Inter agora, quinta-feira, Caldeirão, ganhar ou ganhar, para poder sair do ZR, torcer para o Santos não ganhar ou empatar, Goiás ganhar ou não empatar, e esse pessoal tudo da frente, Cruzeiro, Corinthians, Inter, que a gente vai jogar contra o Inter, não ganhar, óbvio. Se o Vasco ganhar, o Inter não pontua. E aí, galgar aí o final desse 11º jogo e partir para os 10 últimos jogos, salvo engano. Eu não sei agora, acho que esse foi o 27º, não sei, também não importa. Serão os 10 últimos jogos do campeonato, e serão jogos que vão aí classificar o Vasco para continuar a primeira divisão. Sempre ao arrepio da 777 e da diretoria, que parecem que não querem que o Vasco nunca exploda, né? Então essa gente tem que sair o mais rápido possível. Em novembro, que sai essa diretoria calhorda, e vamos tentar aí uma brecha para tirar esses caras, porque o Vasco não precisa de 777, o Vasco não precisa de SAF. Vamos tentar um dia retomar o Vasco, porque esses canais que estão aí venderam o Vasco, que não era o caminho de venda. O Vasco é tão grande quanto o Flamengo. O Vasco é tão grande quanto o Palmeiras, em arrecadação, em torcida, em paixão, em amor, em estádio, o que você possa imaginar, ok? Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.